Muito bem, vamos falar dele. Celso Amorim, assessor especial de Lula para assuntos internacionais, defendeu em entrevista ao UOL a vinda do autocrata russo Vladimir Putin ao Brasil para a cúpula do G20, agendada para novembro de 2024. O Tribunal Penal Internacional, o TPI, expediu em março um mandado de prisão de Putin por crimes de guerra sob acusação de deportação ilegal e transferência ilegal de crianças de áreas ocupadas da Ucrânia. Sequestrou, na prática, milhares de crianças. Esse é o naipe do autocrata que o governo Lula quer trazer para o Brasil. Para Amorim, no entanto, isso não parece ser problema. Abre aspas. Nós queremos que Putin venha. Uma conferência do G20 sem a Rússia é uma conferência incompleta. Se formos falar de temas como reforma da governança global, como vai ignorar a Rússia? A Rússia é um ator necessário. Sua ausência vai contra o interesse do G20. Fecho aspas. Em seguida, o assessor de Lula questionou a condenação do TPI, abre aspas. O TPI foi criado na época em que eu era embaixador na ONU e foi visto como um progresso. Mas o fato é que as grandes potências ficaram de fora. Só vale para os outros ou para um país declarado como inimigo pelo Ocidente? Onde estão os outros que cometeram os crimes de guerra? Fecho aspas. Duda, ele continua com um anti-americanismo acima de tudo? Esse é o Celso Amorim? Da diplomacia brasileira, que é sustentada pelo Celso Amorim, pelo Lula, é de completo desprezo pelo direito internacional. O Tribunal Penal Internacional foi criado para punir esses tiranos que cometem crimes contra a humanidade, crimes de guerra. Então, punindo esses sujeitos, você consegue evitar que outros tenham a mesma ideia e também peguem e reprimam a população como eles fazem, né? E desprezo pelos direitos humanos, né? Desprezo pelas instituições democráticas brasileiras, porque o Brasil entra no TPI, o Brasil é parte dos países que elaboraram, que criaram o Estatuto de Roma, que criou o TPI. Isso é aprovado pelo Congresso brasileiro, pelo STF, né? Então, não é uma decisão do Celso Amorim ou do Lula ou do Executivo que permite o Lula entrar aqui, o Putin entrar aqui no país ou não. A Polícia Federal, o Judiciário seria obrigado a prender o Putin e mandar lá para o Tribunal Penal Internacional de Haia. Mas o Celso Amorim e o Lula, eles não estão nem aí para isso. O importante para eles é fazer o que o Putin quer, e o que o Putin quer é poder viajar impunemente pelo mundo. E o Celso Amorim ainda deixou claro que não falou tudo o que pensa durante a entrevista. Imagina se falassem, abre aspas, no caso do Oriente Médio, onde o Brasil pode ter um papel, o momento não se presta a isso. Não podemos falar tudo o que pensamos, sob pena de colocar em risco os nossos brasileiros e seus parentes. Fecho aspas. Duda, vou até parar por aqui. O que quer dizer isso? Ele queria falar publicamente de um modo mais próximo do Hamas, mais alinhado ao discurso do Hamas, contra Israel, mas você ainda tem brasileiros sob risco de vida, de qualquer coisa que o Hamas possa fazer com eles, então não pega bem falar isso nesse momento? É isso? Porque ficou esquisito. Pois é muito esquisito. O que eles têm dito já tem pegado muito mal, né? Gerado muita resistência, muita comoção. Toda hora que o Lula vai lá e fala Israel, faz coisas piores que o Hamas, né? Como assim dizer esse tipo de coisa, né? O Amorim também. Mas, enfim, gostei do título que o antagonista deu de manhã na nota. Tipo, poxa, e se eles falassem tudo o que pensa, né? Se o que ele fala já é tão revoltante para a gente aqui, né? Pois é, e o ex-chanceler também voltou a criticar a reação de Israel aos ataques do grupo terrorista Hamas. Abre aspas. O número de mortes de crianças eu acho que não tem paralelo na história. Talvez na Segunda Guerra Mundial, nos bombardeios de Dresden ou Hiroshima, mas num ataque frontal nunca houve nada parecido na história. Fecha aspas. Ele nunca citou um nome e um sobrenome de uma dessas crianças. A gente não está dizendo aqui que não morrem civis inocentes. A gente sabe que morrem civis inocentes. Até o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, em entrevista aqui ao Papo Antagonista, admitiu que há mortos civis inocentes. O que não se sabe, em termos jornalísticos, em termos de investigação independente, é quantas pessoas efetivamente
morreram, que são civis inocentes. O que se tem são números que são disseminados pelo Hamas, Ministério da Saúde da Palestina, ou Ministério da Saúde de Gaza. Isso é o Hamas, que tem o controle da região, que é o governo local. Então, esses números são propagandeados por eles. Lembrando que o Hamas, até antes desse conflito, era tido como um grupo de 40 mil pessoas. Então, não se sabe exatamente quantas pessoas morreram e quantas, entre aquelas que morreram, são terroristas ou seus apoiadores mais próximos, no sentido de participarem da articulação do terror, e quantos são civis inocentes, mulheres ou crianças. Então, a gente não tem essa informação no mundo nesse momento. O que se tem é muita gritaria, são milhares, são isso, são aquilo, e elas são ecoadas pelas autoridades que têm interesse em macular Israel, em defender até o próprio grupo terrorista. Aqui a gente defende a civilização, a gente tem uma postura antiterror, isso não quer dizer ser a favor de um governo, ser a favor de um país, quer dizer ser a favor dos fatos. Então a gente traz à tona aquilo que é fato e a gente informa sobre em que pé está a credibilidade de determinadas informações. Então aqui se tem o contexto. Muita gente que se desinforma diariamente por redes sociais, que vive numa bolha de influenciadores alinhados às suas teses pré-concebidas, essas pessoas têm toda uma opinião e todo um ativismo a favor ou contra, de amor ou ódio, baseado em uma série de narrativas não confirmadas e muitas vezes já refutadas. A gente focou muito aqui na nossa análise no caso do Hospital Al-Ahly, em que a imprensa internacional divulgou que Israel bombardeou o hospital, deixando 500 mortos. E não tinha sido nem Israel, o prédio não tinha sido derrubado e nem tinha havido centenas de mortos. Era um foguete errante da Jihad Islâmica disparado da proximidade, como todas as investigações apontaram. Então, assim, a gente tem responsabilidade sobre a raiz da questão, que é a informação. Quem tem teses pré-concebidas usa a confusão a seu favor. E é isso que o Celso Amorim faz cada vez de maneira mais ostensiva, né, Duda? E o Celso Amorim e o Lula, eles acreditam em qualquer número que venha do Hamas sobre mortes de palestinos na faixa de Gaza. Mas eles nunca falam sobre as mortes dos israelenses que morreram no dia 7 de outubro, né? E a comparação é que foi o maior pogrom desde a Segunda Guerra Mundial, né? Desde o Holocausto, que morreram 6 milhões de judeus. Mas isso a gente não escuta eles falarem sobre isso. A comparação que o Amorim faz daí é com os bombardeios de Dresden. Na cabeça deles, Felipe, é como se o que estivesse acontecendo agora na faixa de Gaza fosse simplesmente um bombardeio de uma população de uma cidade, que foi o que aconteceu em Dresden. Isso, eles tratam assim a Eles questão, quer dizer, tratam eles assim. tiram completamente Exato. O contexto da reação militar a um ataque terrorista que matou 1.200 pessoas e que levou para Gaza sequestradas 239. Então é como se Israel tivesse sido alvo daquele ataque e tivesse que ficar parado depois daquilo, porque assim, já passou. Tipo, não vamos provocar novas mortes, aquilo já passou, aceita que dói menos. E, obviamente, a gente sabe que não é assim que um país funciona, né? Existem prestação de contas às famílias, existe uma preocupação com ataques futuros. Se você não faz nada, eles podem voltar e no dia seguinte matar mais 1.200. A questão é como deve ser feita essa reação militar, e aí a gente analisa ponto a ponto, episódio a episódio, sem essas generalizações que são feitas num discurso mais militante. Diga. E essa generalização, que entende que a guerra é simplesmente um bombardeio, né, de uma cidade, e essa comparação com Dresden, na verdade, a guerra é uma guerra que está sendo disputada quarteirão a quarteirão, prédio a prédio. Você tem soldados israelenses lá no campo sendo alvo de tiros de soldados do Hamas, né? Tanto que morreram já mais de 115 soldados nessa guerra, né? Então, assim, é uma comparação meio pueril aí do Celso Amorim com falar que é como se fosse bombardeio em Dresden. Não é nada disso, né? Tem uma guerra acontecendo e ele está completamente cego para o que está acontecendo. E questionado por ter falado em genocídio em Gaza, o assessor de Lula disse que não gostaria de entrar no debate técnico, mas destacou
é que o sentimento é parecido àquele que é provocado por um genocídio. Olha só o contorcionismo que ele faz, Greg, para tentar legitimar a narrativa. Não vou entrar no debate técnico, quer dizer, a gente ventila isso e tal, mas quando é confrontado diretamente, a gente faz aqui uma manobrinha, né? Esse é o raciocínio do Celso Amorim. Eles continuam falseando bastante a realidade. O Celso Amorim, se existe uma pessoa no Brasil que tem o dever de falar em termos técnicos, é o Celso Amorim, ao lado do Mauro Vieira, que é o chanceler de fato, né? O Celso Amorim... Não, o Celso Amorim é o chanceler de fato, o Mauro Vieira é o chanceler de ofício. Eu entendo a confusão. Eu digo que o Celso Amorim é o chanceler das sombras também, né? Mas esses dois caras, que são diplomatas de carreira e que representam representam o Brasil em encontros com autoridades fora daqui, eles têm o dever de falar em termos técnicos. Eles não são políticos que têm a liberdade de usar as palavras de maneira até mais solta. Não deveriam, mas é até compreensível que um político faça isso. Não é aceitável que um diplomata que tem um papel de representação do país faça essa asneira, certo? Use as palavras de maneira tão desonesta. Isso é um uso desonesto das palavras. Genocídio não é qualquer coisa. Genocídio tem definição legal e você deveria usar essa palavra apenas nos casos em que ela se aplica, justamente porque o estigma é gigantesco.